você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia. Está no ar mais um programa Cidadania e hoje o nosso tema é o terceiro Fórum das ILPIs de Votuporanga. As ILPIs são as políticas públicas intersetoriais, executando ações de promoção à integridade da pessoa física. Esse evento foi promovido pelo Lar Viver Bem aqui de Votuporanga. E aqui ao meu lado está a Bruna Gabriela Moreira Mazetti, ela que é assistente social lá do Lar Viver Bem. Bruna, primeiramente, muito obrigado por participar de Cidadania com a gente. Eu gostaria que você falasse, por gentileza, qual a importância dessa iniciativa de promover mais uma edição de um evento como esse. Obrigada a vocês, tá, por estarem aqui. E esse evento é muito importante para Votuporanga e região, é o terceiro ano. Nós estamos fazendo esse evento pela terceira vez em comemoração ao Dia do Idoso, que é no dia 1º de outubro, né? Então é um momento de reflexão sobre políticas públicas para o idoso no município de Votuporanga, né? Nessa manhã nós vamos ter palestrantes, tanto promotor, quanto médico, quanto psicólogos também, que vão falar do idoso na sua integridade, né? Como um todo, como que é o trabalho desenvolvido, quais são as políticas efetivas do município e o que a gente pode melhorar para o idoso. Bem, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo, por gentileza, o que são políticas públicas e, na prática, como é que isso é desenvolvido, o que vem a ser isso? Sim. As ILPIs, que são as instituições de longa permanência de Votuporanga, que o fórum é organizado pelas três, né? Que é o Lar Viver Bem, que eu represento, o Asilo São Vicente de Paulo e o Lar do Velhinho também. Então, quais são as políticas públicas efetivas dentro das ILPIs? Nós trabalhamos com a assistência social, na garantia de direito, através de oficinas que garantem ao idoso a sua integridade. Juntamente com a saúde também, que também é de suma importância, com a equipe que nós temos qualificada, né, que dá todo o respaldo ao idoso. Como é que você vê hoje, de modo geral, a nível Brasil, as políticas públicas para o idoso? Precisa muito ser feito ainda, né? Hoje Votuporanga tem uma média maior do que o estado de São Paulo de idoso. Tem em média 14% da população idosa, né? Então é um número expressivo e não está totalmente efetivo as políticas públicas. Por isso esse momento hoje, a gente sentar, discutir e ver o que a gente pode melhorar, porque tem muito ainda que ser feito. Existe algo, porém a gente precisa aprimorar porque a nossa pirâmide está sendo invertida, né? Então a gente precisa ter um olhar mesmo de políticas para o idoso. Bom, na prática, para aquele idoso que está lá no Lar Viver Bem, no Lar dos Velhinhos, lá no Lar São Vicente de Paulo, na prática, o que pode ser melhorado para ele? O que pode ser melhorado é a comunidade ir até a instituição, conhecer o trabalho, ouvir o idoso, né? Ter um momento de troca de experiência, que é nesse momento que o idoso vai expressar o que realmente ele precisa. E é a partir desse momento que nós temos que trilhar ações para efetivar a melhoria do idoso. O idoso hoje está bem mais ativo do que antigamente? Sim, digamos que sim, porque existe algumas atividades que conseguem, né, no decorrer ir aprimorando. Porém, a gente precisa sempre melhorar, né? Mas existe sim, ele está mais ativo. E dentro do trabalho de vocês, mesmo lá no Lar Viver Bem, por exemplo, existem projetos voltados aí para o idoso para poder dar um diferencial no que já é oferecido? Sim, existe. E a questão da intergeracionalidade, né? Lá o nosso diferencial é esse, onde nós articulamos com clubes de serviços, escolas, para que o jovem, o adolescente, vá até a instituição e tenha essa troca de experiência. Que o idoso ele se sente valorizado, né? É a garantia mesmo, é a troca de experiência, é uma forma de efetivar mesmo e garantir ao idoso o respeito, a dignidade que ele merece. A gente fala muito no Estatuto do Idoso, nos direitos dos idosos. Quais são os direitos dos idosos de modo geral? O idoso, como todo cidadão, ele tem direito a tudo que nós podemos oferecer.
Então é a cidadania, é cultura, é lazer, é a educação, é saúde, é assistência social. Então o idoso é um ser humano que necessita de uma qualidade maior, né, por debilidades da vida, né, pela questão da idade. Porém, ele precisa ser garantido todos os seus direitos como qualquer outro cidadão. Algo que mudou bastante, né, que a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, entre outras coisas, a questão do atendimento preferencial em filas, quando você vai, ou mesmo na rua ou num supermercado, por exemplo, a vaga destinada para o idoso, isso é tudo uma evolução? Com certeza, isso é uma evolução e isso já existe há vários anos, né, que é acima de 60 anos. E desde o ano passado tem uma lei recente que quem tem mais de 80 também tem a prioridade, né, e também são discussões como essa que vão virando projeto de lei e efetivando cada vez mais benefícios para o idoso. Bem, nós falamos dos direitos e os deveres. Deveres também como todos os cidadãos, né? E para que os direitos aconteçam, eles têm que saber que existem os direitos e os deveres, né? Então, os idosos precisam se empoderar, precisam saber que eles são cidadãos capazes, né? E procurarem, irem até os seus direitos, né? E conseguir efetivar. E você acredita que daqui a alguns anos, como é que vai estar esse cenário do idoso no Brasil? Eu acredito que se nós, né, os políticos em si, né, mentes pensantes, comecem agora a realmente trilhar ações para que a gente consiga no futuro ter uma população idosa realmente tranquila, realmente ativa, né? Mas a gente precisa pensar agora, né? Porque a população está envelhecendo, então é o momento da gente efetivar a política pública para o idoso. Você, como assistente social, na sua opinião, o que é preciso fazer ou ser feito para termos aí idosos, né, bem saudáveis, idosos que chegam à melhor idade, bem, que possam estar usufruindo da vida? Precisa ter clubes, precisam ter CDI, centro-dias, locais de convivência para o idoso, né? Locais que o idoso se sinta acolhido, sinta valorizado e ele vai conseguir, nesses centros, conseguir se organizar, conseguir efetivar, né? Para que ele fique bem. Então ele vai conseguir ter uma longevidade maior, com qualidade, através desses serviços que o município tem que oferecer. Aliás, no programa passado, o nosso tema também foi relacionado ao idoso. Nós estivemos lá no Centro de Convivência do Idoso, Francisco Pignatari, mostrando, né, o pessoal lá. E o pessoal lá está bem ativo, praticando pilates, outras atividades. Isso mostra, como nós dissemos anteriormente, a evolução desse idoso. Sim, exatamente. Em Votuporanga existe, né, e nós precisamos ampliar, né, porque o número de idosos é muito grande. Então, por isso que é necessário a ampliação, né, para que realmente seja efetivo. Para a gente finalizar, só não gostaria de colocar uma questão que eu acho importante, é a participação da família também, né? Exatamente, a família é a pessoa, falou um ponto muito importante, que é a família. A família tem que estar em conjunto com o idoso, entender o idoso, o porquê que ele quer ou não, né? E deixar ele como próprio de sua vida e saber escolher. Um dos palestrantes é o Dr. Marcos Vinícius Seabra, ele que foi o primeiro promotor de justiça de Votuporanga, falou sobre os aspectos jurídicos do Estatuto do Idoso e é com ele que eu converso agora. Doutor, primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tema da sua palestra. Opa, eu que agradeço. É uma palestra, juntamente com os demais preletores, né, destinadas à capacitação das pessoas que trabalham com idosos, conscientização. Lembrando que todos temos o dever de amparar nossos pais na velhice. Então, a exposição vai ser nesse sentido, né? As consequências quando os filhos, netos, descendentes não cuidam dos seus entes idosos, as consequências penais, civis. E o evento visa edificar, instruir as pessoas em relação a esse sentido,
Lembrando que é um tema sempre presente, né? O número de idosos aumenta, o número de nascimentos diminui e a população idosa está em torno de 14% na população brasileira, tendendo a aumentar muito nas próximas décadas. E quais seriam as penalidades para aquelas pessoas que não cuidam bem dos seus idosos? Há várias, né? Por exemplo, eu vou abordar a questão do abandono de idosos, né, que se resultar em lesão corporal de natureza grave, morte, tem penas muito salgadas, muito grandes, podendo as pessoas até irem parar no tribunal do júri em casos mais sensíveis e graves. Então, é um tipo de crime que não compensa, né? E até pelo princípio da solidariedade familiar, pai e mãe tomam conta de filhos menores. Quando esses filhos se tornam maiores e os pais já estão na velhice, é a hora da retribuição. Eles devem ser cuidados pelos seus filhos. E como é que o senhor vê hoje em dia as políticas públicas para os idosos? Elas estão evoluindo. É claro que às vezes se depende de recursos financeiros que às vezes o município, o estado e a União não detêm, mas estão caminhando bem. Por exemplo, em Votuporanga nós temos CCIs, CDI, então são centros de convivência do idoso, centro-dia do idoso, e que visam amparar essa população. Então, dentro da possibilidade financeira do município, do estado e da União, está caminhando bem. Claro que muita coisa pode ser melhorada no futuro, mas estão em bons caminhos as políticas públicas municipais. E hoje em dia há uma preocupação bem maior em relação ao idoso. Sim, sem dúvida, né? Num rápido paralelo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é de 1990. O Estatuto do Idoso é de 2003, né? Está completando 16 anos, completou aí no dia 1º de outubro, e é, portanto, um diploma legal adolescente. Bom, para nós finalizarmos, gostaria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né, para que possam colaborar nesse atendimento ao idoso, possam dar o seu apoio. A gente conclama as pessoas, principalmente os familiares, a terem carinho, amor, o amor cristão, o amor bíblico, né, pelos seus pais. Se possível também ajudem entidades filantrópicas, né, no cuidado de idosos, que cada vez aumenta mais. E, em termos simples, é ter o amor mesmo por cada familiar idoso, né? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse assunto. Não saia daí, é bem rápido, até já. Voltamos com o programa Cidadania e hoje estamos falando sobre o terceiro fórum das ILPIs de Votuporanga, que são as políticas públicas intersetoriais. Um dos palestrantes desse fórum é o Dr. Luciano Figueira de Paula, ele que é médico da Secretaria Municipal de Saúde e falou sobre os aspectos clínicos dos idosos e o serviço do atendimento domiciliar. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação no programa Cidadania e quero saber qual a importância, né, de um evento como esse, na sua opinião. Não, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar me expressando aqui. Isso é muito importante, né? Porque eu me dedico muito, tenho muita afinidade com os dois extremos, da criança, da pediatria e da geriatria, que seria mais especificamente dos idosos. O Brasil, como todo país em desenvolvimento, está passando por grandes transformações. Então, a pirâmide do perfil etário, de idade, está se modificando. Antigamente era um ápice com poucos idosos, uma faixa produtiva grande e uma quantidade de nascimentos e crianças e adolescentes muito maior. Hoje isso está acontecendo um alargamento dessa pirâmide.
de faixa etária, onde, devido a várias situações, vários aspectos, o idoso está conseguindo envelhecer com mais qualidade, que é o nosso grande objetivo, e ele está tendo com uma qualidade de vida melhor. E caso tenha as doenças aí, isso mudou tudo, porque antigamente a gente se tratava de doenças infecto-contagiosas, outros tipos de situações. Hoje a gente depara diariamente com as doenças crônico-degenerativas, doenças típicas do avançar da idade. A expectativa de vida do brasileiro, é sabido por todos, está aumentando cada vez mais. Isso gera uma mudança de perfil epidemiológico, as pessoas, essa pirâmide modificando, então o perfil epidemiológico vão gerar doenças que antigamente tinham poucas, a quantidade era menor, mas hoje tem uma expressão muito grande. E o grande problema do Brasil, Votuporanga, o Brasil, é que nos países do primeiro mundo, essa transformação de mudança de perfil da pirâmide etária foi mais prolongada, 100 anos aí ou mais. Mas agora, no momento, os países em desenvolvimento, essa transformação foi muito rápida. E em muitas situações nós não estamos preparados para nos adequar a um atendimento sério, digno, que dê a melhor qualidade de vida às pessoas com idade. Envelhecer é uma coisa natural de todo ser humano e espero que todos consigam isso. Mas envelhecer é envelhecer com qualidade, tentando amenizar qualquer tipo de morbidade, patologia que possa vir a acontecer e principalmente evitar. Então é um conselho aí a todas as crianças, jovens, adultos. É provado hoje que a genética influencia apenas 20, 30% dos nossos problemas de saúde. 20 a 30% são influências de 20 a 30% da genética e mais de 50% são influências ambientais. Então, todo jovem já tem que se preparar para ter uma velhice melhor, desde a alimentação, de atividade física, porque na nossa medicina hoje é muito curativa. A gente foi criado essa cultura de uma medicina curativa voltada em cima de medicamentos, em cima de especialidades, tratando a pessoa fragmentada em pedaços. E eu tenho uma visão muito diferente, eu penso que a pessoa precisa ser tratada como um todo. Então isso vai gerar uma melhor qualidade de vida para os idosos. Na sua opinião, como é que está a política pública para o idoso aqui em Votuporanga? O que precisa ser feito para ser melhorado? Bom, como todo, a gente está em construção. A minha opinião, eu tenho uma visão global da situação, que a gente precisa fazer a intersetorialidade. Seria, assim, na minha opinião, a integração cada vez maior entre as secretarias, por exemplo, da saúde, da educação, da assistência social, dos direitos humanos, e todas as secretarias de uma maneira geral. E a interação entre os próprios profissionais das equipes para estar desenvolvendo um trabalho de melhor qualidade e tentando fazer um projeto que a gente chama de projeto terapêutico singular de melhor qualidade, para dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, independente de ser idoso ou não. Um evento como esse realizado aqui hoje em Votuporanga, isso provavelmente vai ajudar bastante a melhorar tudo. Penso que é só para acréscimos, né? Todo evento que seja de uma forma construtiva, envolvendo essas entidades beneficentes, asilos, outras entidades em geral, eu acho que é um acréscimo de conhecimento, um acréscimo de se conhecer melhor as pessoas, e a gente está trabalhando em conjunto. A gente fala muito em participação do idoso, em melhorias públicas para o idoso, mas qual o papel da família em tudo isso? Dentro da saúde do idoso, existe algumas síndromes geriátricas. E uma delas seria, assim, a insuficiência familiar. O papel da família é primordial. É o essencial, porque é a família que vai estar em contato 24 horas com esse idoso, que pode ter muitas fragilidades, e o engajamento da família no cuidar, na atenção, em todos os aspectos, é fundamental.
inclusive para a própria recuperação de algum problema ou para que ele tenha uma vida melhor. Com certeza, absoluta disso. Por exemplo, o programa, o serviço de atendimento domiciliar, o programa Melhor em Casa, o objetivo principal desse programa do Ministério da Saúde é que a gente faça a deshospitalização mais precoce desses pacientes, de uma maneira que seja estável e com isso consiga que ele volte ao domicílio tomando medicamentos, recebendo uma assistência de uma equipe de profissionais e dentro da casa dele. Tá certo. Bom, para nós finalizarmos, gostaria de que o senhor deixasse um recado para as famílias, né, para as pessoas, de que forma que elas podem estar ajudando, não aquelas apenas que tenham idosos na família ou em casa, mas como no dia a dia as pessoas podem estar ajudando para que os idosos tenham uma vida melhor. Eu queria dizer que a gente tem uma visão muito superficial das situações. E falou em ajuda, todo mundo pensa em ajuda financeira. Não é somente isso, essa ajuda material é importante, claro, mas eu penso que a grande ajuda que um idoso necessita é a ajuda de atenção, de carinho, de fazer as coisas com bastante amor. Isso faz com que ele melhore mais rápido das doenças, se recupere mais rápido e que ele tenha menos infecções, menos agravamentos da saúde no geral. Infelizmente a gente ainda vê, né, muitos idosos sofrendo na própria casa, às vezes até tendo aí situações muito desagradáveis pelos próprios familiares, né? Idosos que são castigados, que acabam apanhando, inclusive, é muito triste isso. A quantidade, me deparo diariamente que a quantidade de maus tratos, não sei se essa seria a palavra, mas assim, digamos, eu acho que muito por ignorância, de falta de conhecimento dos próprios familiares, dos cuidadores. Precisamos trabalhar em cima dos cuidadores também, de idosos. É um trabalho contínuo, de capacitação dos profissionais da atenção básica, das unidades de saúde, os postinhos que todo mundo conhece. Eu penso que um pouco por falta de comprometimento, mas no geral minha visão é de ignorância mesmo, de falta de conhecimento. Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Tenho certeza que a sua fala foi de muita valia para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aí e trabalhando aí diariamente para ajudar os idosos, as crianças. Eu, como presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, vejo que muitas pessoas deficientes são idosos, então tem que andar junto. E ninguém melhor para falar sobre a importância das políticas públicas para os idosos do que eles mesmos. Aqui ao meu lado está o seu Davi Alves da Silva, ele tem 63 anos, e também o seu Alim Kassem, de 65. Bom, primeiramente, obrigado por o senhor participar do programa Cidadania. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, né, da importância do evento como esse, né, que vai discutir as melhorias para os idosos. Para nós é muito importante. Porque as políticas públicas pro lado do idoso tá meio devagar, né? Na opinião do senhor, o que deveria melhorar? O atendimento, a parte de saúde, devia melhorar bem. E é por isso que o senhor veio nesse evento hoje, para poder ajudar a discutir, dar sugestões? Isso, é por isso que nós viemos e também porque o nosso lar também precisa das coisas. Mas o povo ajuda muito, mas sempre está em falta. É importante discutir, então. É importante discutir. Tá certo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom, senhor Alim, e o senhor, o que acha das políticas públicas atuais? Minha opinião, eu acho bom. Mas igual que o senhor David falou, a gente está precisando de muita ajuda. Para nós, quanto mais ajudar, melhor para nós é. O pessoal são bem atendidos, eles são prontos a levar nós de mais como precisa, só que às vezes não tem como levar. Então qualquer ajuda que seria para nós lá seria muito bem dada. E qual que é a entidade que o senhor pertence? Pertence ao Lar São Francisco, ao Lar São Vicente de Paula. Eu fiquei no São Francisco.
E o senhor acha importante, então, um evento como esse? Acho muito importante porque nós vamos aprender mais muita coisa. Eu já vim aqui uma vez, eu gostei. Espero que desta vez também seja melhor que a outra. Tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês no programa Cidadania. É importante essa opinião de vocês para a gente poder estar ajudando vocês, tá ok? Muito obrigado, viu? Bem, e o programa Cidadania de hoje fica por aqui, né? Hoje, um assunto importante, mais uma vez falamos sobre a questão dos idosos nesse fórum que discutiu aí as políticas públicas. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Continue com a nossa programação e até o próximo programa com mais um tema do seu interesse aqui no programa Cidadania. Obrigado e até lá!